Glória a Deus. Glória a Deus, amém, pessoal. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, livro do Novo Testamento. Deixa seu celular aqui, pastor, para eu ver o horário. Deus vai falar com a gente nessa noite. Está vindo ali o celular da irmã. Livro de Mateus. Deus vai falar ao nosso coração. E nós vamos aprender hoje no culto das grandeza de Deus uma coisa muito importante. Nós vamos aprender que basta aplicação da fé em qualquer situação que as coisas acontecem, mas uma fé sem duvidar. A nossa fé não pode ser duvidosa, tem que ser uma fé certa. Você tem que ter a certeza do que vai acontecer. Amém? Muitas pessoas acabam perdendo grandes vitórias, grandes bênçãos na vida, pessoal, porque acabam duvidando se realmente Deus pode fazer ou não, né? E nós julgamos muito as nossas possibilidades pelo que a gente tem, né? E a realidade é outra coisa. Nós temos que fazer o julgamento de tudo confiando em Deus. Então tem que entender que, por mais que pareça que eu não posso, eu não consigo, mas se a gente estiver ali confiante que vai acontecer, que vai dar certo, claro que vai acontecer, porque Deus, Ele não envergonha a minha fé nem a sua fé. A fé, se você colocar ela 100% em Deus e na promessa de Deus, você não será envergonhado. Amém, pessoal? Mateus 15, versículo 32 diz assim: e Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer. Eu não quero despedi-los em jejum, para que eles não desfaleçam no caminho. Possamos tomar os assentos para ouvir a ministração da palavra e a gente ser edificado através da mensagem. Pessoal, observe que o texto da palavra está dizendo bem claro para nós. A sede das pessoas, a vontade das pessoas, o desejo das pessoas eram realmente ouvir a direção de Deus, ouvir a palavra de Deus. Preste bastante atenção na palavra. Deixe seu celular desativado, não utilize rede social. Eu sei que criança é lindo, é maravilhosa, mas mais maravilhosa é a palavra. Então cuide da criança, mas cuide de ouvir a palavra, senão você vai sair daqui apenas com a graça de obter um filho ou uma filha no colo. Então preste bastante atenção na palavra, que é muito importante. Mãe, pais, familiares, porque o que Deus vai falar aqui nessa noite é esclarecendo para cada um de nós, amados irmãos, como devemos proceder para alcançar a vitória. Você sentou nesse banco para ouvir a palavra, então entenda que Deus, Ele quer falar com você. Ele quer falar com você. Então, sei que a gente tem muitas coisas que pode distrair a mente da gente, mas ao mesmo tempo que você cuida do filho, você olha para o altar, você observa a palavra, né? E realmente
quando você sai da igreja, você sai edificado, você sai restaurado. Inclusive, estava ouvindo hoje no Facebook um trecho da ministração, que eu sempre gosto de rever os cultos, né? Porque é incrível que Deus, Ele acaba falando comigo quando eu coloco na transmissão e ouço a palavra também, né? Eu falo, poxa, mas que palavra forte, como que Deus falou ao meu coração. Eu estava ouvindo ontem a palavra, que palavra tremenda de ontem, né? Então, que palavra forte de ontem, como Deus, Ele realmente falou ao nosso coração. Então é muito importante isso, pessoal, porque a gente está necessitado, a gente está precisando, né? A gente necessita do milagre. Então o milagre vai acontecer com a palavra manifestada na nossa vida. Amém? E você sabe que quando você está ali ouvindo a ministração, ouvindo a palavra, e você está ali pedindo, Deus fala comigo, Deus, eu estou com um dilema na minha vida para resolver, Deus, eu estou com uma situação para resolver na minha vida, é a oportunidade de você ser direcionado, é a oportunidade de você ser alimentado, para quando terminar o culto, você não vir aqui na frente e perguntar, pastor, o que eu devo fazer para resolver tal problema na minha vida, sendo que o culto já falou tudo o que você tinha que fazer, né? Só se você não prestar atenção no culto, você não realmente vai ter que vir aqui ainda perguntar alguma coisa, porque Deus, Ele vai orientando a gente, pessoal, culto, conforme você está sentado aí, conforme você está ouvindo a palavra. Então não precisa você mandar mensagem para o pastor, pedir alguma orientação, que a palavra de Deus já está orientando, só se você realmente não prestou atenção no que foi falado, porque realmente Deus, Ele orienta a gente de verdade, através da ministração, através da palavra, né? Então, veja, quando eu estou com minhas dúvidas interiores, tem que colocar ela toda no altar de Deus. Aí você vai ver Deus impactando sua vida, viu? Quantas vezes eu não já recebi aqui desse altar palavras de renovo? Quantas vezes já chorei ali naquele canto ouvindo a ministração, quando a pastora Maria Moisés estava transmitindo a mensagem e Deus falando ao meu coração. Em algumas ocasiões também, quando a pastora Daniela, que são pessoas que realmente aí Deus tem usado grandemente dentro da igreja. Deus tem usado a todos, mas cada um Deus, Ele usa de uma forma especial. E eu sinto ali um impactado da glória de Deus, Deus falando no meu coração, porque eu estou aqui para dar, mas eu também estou para receber, eu preciso receber, eu sou ser humano, igual vocês, passo aí os perrengues do dia a dia igual vocês, né? Passo as aflições do dia a dia igual vocês. Então, igreja, o amor de Deus, Ele é especial por todos nós. Não existe um amor, Deus tem mais amor por mim porque eu sou pastor. Não, a valiosidade, nós somos valiosos para Deus, preciosidade nossa é igual, não tem diferença. O meu preço é o mesmo preço seu, que Ele pagou, o preço de sangue, gente, preço de sangue, amém? Então veja, o povo estava tão sedento que já tinha 3 dias que eles estavam fixos em Jesus, sedentos, famintos, para ouvir o que? O ensinamento, para ouvir o que? A palavra, para ouvir o que? O alimento espiritual. Só que fisicamente eles precisavam também do alimento material. E Jesus, Ele olha para os discípulos, Ele fica com pena, na palavra certa, compaixão, Ele fica com dó, fala, poxa, o pessoal está aqui já tem 3 dias, né? Esse pessoal está aqui já tem 3 dias e eu vou precisar de dispensá-los, porque eles precisam comer, eles precisam se alimentar.
Até Deus, meu irmão, minha irmã, sabe que você precisa do alimento material. Jesus sabe que você precisa do sustento. Jesus sabe que você precisa pagar contas. Jesus sabe que você precisa comprar roupa, que você precisa comprar sapato, que você precisa comprar um móvel novo para sua casa, que você precisa ter o melhor da terra. Ele sabe, filho, Deus sabe. Jesus olhou para a multidão e viu aquele povo, todos lá, sabe, ansiosos pela palavra. Eles não estavam nem preocupados com a estabilidade da vida deles humana, gente. Mas Jesus sabia que eles precisavam do alimento. Por isso que eu digo para a igreja, Deus está vendo que eu estou buscando a Ele, mas Deus está vendo também a necessidade que você tem. Amém? Deus está vendo você vindo para a igreja, mas Deus está vendo que você também precisa de algo na tua vida diária, na tua vida sentimental, na tua saúde. Deus está vendo que você precisa de uma prosperidade em alguma área da tua vida. Deus, Ele sabe do que você necessita no teu dia a dia. Deus, Ele sabe. Amém? Por isso eu digo para vocês, irmãos, que nós não estamos perdendo tempo em buscar a Deus, porque quando você busca, quando você se dedica em alguma coisa, aquilo que você precisa, Deus, Ele te prepara. Se você começar a levar a sério os propósitos que você faz com Deus, a sua vida com Deus, se você começar a levar a sério tudo aquilo que Deus, Ele tem falado na palavra, através dos ensinamentos no culto, porque Deus, Ele sempre tem usado pessoas aqui atrás do altar para falar com você. Se você fizer tudo o que está sendo falado, eu digo para você que você vai começar a viver dia após dia as promessas de Deus na tua vida. Você acha que está bem, você acha que você está bem, você acha que você, sabe, está nessa situação que você está vivendo, que está tudo certo, mas não está não. Não está não, sabe por quê? Porque Deus, Ele está preocupado que você não pode só ficar ouvindo a palavra, você tem que viver também aquilo que Ele tem para a tua vida nessa terra. Você não pode só ficar ouvindo a mensagem, você só não pode ficar só cantando, adorando, louvando, ouvindo a pregação. Você também precisa viver as promessas dEle aqui nessa terra. Você precisa do alimento, você precisa daquilo que te faz se manter como ser humano. Amém? E aí Jesus, Ele vê que o povo já tem 3 dias que está com Ele. E aí a Bíblia fala que Deus teve compaixão daquela multidão, porque já tem 3 dias e não tem o que comer. E Jesus não queria despedir aquele povo em jejum no caminho para que não desfaleça. Então, quer dizer, Jesus estava ali preocupado. Poxa, já tem 3 dias, eu preciso que esse povo se alimente, eu preciso que esse povo coma alguma coisa. E se fosse mandar simplesmente eles embora, conforme seria o ideal, porque eles precisavam buscar um alimento, Jesus logo pensou: se eles saírem daqui com fome, eu preciso despedir esse povo, porque já tem 3 dias, eles precisam se alimentar. Mas se eu for despedir esse povo do jeito que eles estão, eles vão morrer no caminho, eles vão desfalecer no caminho. Presta atenção, mas eles iam desfalecer, por quê? Porque eles não ouviram a palavra, porque eles não ouviram a pregação. Eles estavam 3 dias, irmãos, ouvindo a pregação. Eles iriam morrer no caminho porque não ouviram a pregação, porque não ouviram a palavra? Não, eles iriam morrer no caminho porque não tinham comido nada.
porque não tinha se alimentado. Deus sabe, meu irmão, minha irmã, Deus, Ele sabe que se os milagres não acontecem na nossa vida, a gente padece, a gente desfalece, a gente não aguenta. Se não acontecer uma virada na tua vida, se não acontecer algo no teu viver, você acaba desfalecendo. Então Deus, Ele sabe da minha necessidade, por isso eu tenho que confiar nele e saber que Deus, Ele vai cuidar da minha vida espiritual, mas Deus também está cuidando da tua vida material. Deus também está cuidando dos teus projetos, Deus também está cuidando dos teus sonhos, Deus também está cuidando daquilo que você precisa nesse mundo. E Deus, Ele sabe realmente do que eu preciso, do que eu necessito. Amém? E aí o que acontece? Os discípulos disseram: de onde viram num deserto tantos pães para saciar tal multidão? Os discípulos falaram: Senhor, nós estamos num deserto, e da onde a gente vai tirar tantos pães para alimentar esse pessoal, para alimentar esse povo? Da onde a gente vai tirar tantos pães para eles comer? Porque é muita gente, é muitas pessoas. E aí a Bíblia diz assim, que Jesus, ele pergunta: mas quantos pães que vocês têm? Lá no 34, gente. E eles disseram: 7 e uns poucos peixes. Então ele mandou a multidão que se assentasse no chão. E Jesus, ele pergunta: tá, mas aí, vocês têm quantos pães aí? Quantos pães que você tem? Né? Olha, Senhor, temos 7, mas era uma multidão. Quantos peixes? Tem alguns poucos. Então Jesus, ele fala: está na hora agora do meu Pai manifestar o milagre. Jesus ali estava querendo suprir a necessidade daquele povo, porque aquele povo buscou a Ele, porque aquele povo confiou nele. E aí Jesus fala assim: manda esse pessoal sentar. Eu acho interessante esse versículo, pessoal. Sua máscara, irmão. Eu acho importante esse versículo, porque no texto da palavra, igreja, Jesus, ele manda o povo sentar, aguardar. O que significa isso? Significa descansar em Deus, confiar em Deus. Se eu estou ao lado de Deus, se eu estou buscando a Deus, se eu estou fazendo a obra, se eu estou vindo para a igreja, se eu estou diante da presença de Deus com propósitos, eu tenho que entregar na mão de Deus e confiar nele, que Ele vai agir sobre a minha vida. Amém? E o que eu vejo no texto é que Jesus manda ele se assentar, aquele povo se assentar, e Jesus, ele pega aqueles 7 pães e aqueles peixes, e Jesus, ele começa a orar dando graças. E a Bíblia diz que Jesus, depois da oração, ele começa a partir e dando aos discípulos, e os discípulos vai dando para a multidão. Amém? E a Bíblia fala que naquele momento Deus começa a suprir a necessidade do povo no campo material, porque no campo espiritual eles já estavam preenchidos. Eles já estavam preenchidos. E veja que quando Jesus, ele entrega aqueles pães para os discípulos vai entregando
para o povo. E a Bíblia diz no 37, todos ali comeram, saciaram e ainda levaram o que sobrou, porque sobraram sete cestos cheios de pedaços. E os que tinham comido, pessoal, era 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Então, você pode aí, sabe, multiplicar a quantidade. Porque a gente sabe, pessoal, que nós temos muito mais, né? Mulheres, crianças, então, né? Muitas. Então, igreja, era muita gente. Mas todo mundo se alimentou, todo mundo comeu, todo mundo saciou, tá? E ainda levaram consigo alimento no caminho. O que eu quero dizer para a igreja? Irmãos, quando nós colocamos algo nas mãos de Deus, Deus ele começa a multiplicar tudo. Eu só preciso acreditar no poder da multiplicação, no poder do que Deus pode fazer. A minha fé não pode ser uma fé medíocre, tem que ser uma fé grande. Você tem que aprender a caminhar com a sua fé, você precisa aprender a abusar da tua fé. Tem muitas coisas que você não recebe na vida, tem muitas coisas que você não alcança na vida, porque você não tem coragem de enfrentar realmente, meu irmão, minha irmã, os desafios que a vida está lhe promovendo. Sabe por que você não tem ainda sua casa própria? Porque você não teve ainda coragem de enfrentar os desafios que a vida estava lhe promovendo. Porque a partir do momento que você lutar, que você batalhar pelo seu progresso, você alcança. Eu digo isso, meu irmão, minha irmã. Eu digo isso porque eu vivo isso a cada dia. Eu vivo do que eu prego, meu irmão, minha irmã. Eu vivo do que eu prego. Quando eu saí para procurar uma casa para comprar, que morava eu e meu irmão, aqui o irmão Raimundo, eu não tinha dinheiro para comprar uma casa, mas eu fui atrás. Quando eu fui procurar um veículo para comprar, eu não tinha dinheiro para comprar, mas eu fui atrás. Gente, eu estou dando esse exemplo, não é porque, sabe, eu realmente podia. Eu estou dando esse exemplo, que é só você usar fé. Se eu conseguir, você consegue. Qualquer coisa na tua vida. O problema é que as pessoas, elas são muito acomodadas. Elas deixam o tempo passar. E acham que não é o tempo, mais para frente. Estou novo ainda para correr atrás disso e aquilo, depois vem. Quanto mais rápido você correr para que Deus te abençoe, mais Deus ele vai abençoar a tua vida. Amém, pessoal? O milagre da gente começa quando a gente se revolta e quer o melhor, e quer a bênção. Quando eu fui lutar para ter a minha casa, eu me revoltei porque eu falei, eu não quero mais morar de aluguel, não aceito mais viver debaixo de um teto que não é meu. Eu tive essa revolta. Morei 5 anos de aluguel e me revoltei. E fui atrás. Corremos atrás. Sem dinheiro, não sabia nem como pagar, mas Deus preparou. Fomos até uma casa, escolhemos a casa, fomos ao banco, pegamos um empréstimo no banco. Não foi financiado com documentação da casa, porque a casa ela não estava com a documentação totalmente em dia para financiar. Mas fizemos um empréstimo, eu fiz uma parte, o meu irmão fez uma outra parte, né? Ficou em muitas vezes. Eu louvo a Deus que com os nossos trabalhos
juntos, né? Com nossos trabalhos conseguimos até pagar o empréstimo antes de findar. Mas compramos, conseguimos. Você precisa usar da tua fé. O que está impedindo as coisas acontecer na tua vida é isso. Você tem que provocar meios para que as coisas aconteçam. Ah, meu Deus, eu quero um carro, eu quero uma moto, eu quero uma casa. Mas você precisa provocar esses meios que as coisas aconteçam, né? Precisa investir no seu trabalho, precisa manter o seu foco. Você precisa se preparar economicamente. Você precisa deixar teu nome em ordem. Você precisa fazer movimentação bancária para que tenha crédito no banco. Você precisa ter estratégia. Você precisa ter sabedoria. Porque senão você sempre vai ver os outros passar na sua frente e você sempre ficando para trás. Sempre. Você vai ver os outros ter bom trabalho e você sempre viver de bico. Você vai ver os outros ter o seu comércio próprio e você sempre, sabe, só vivendo de porta em porta. Já trabalhei muito de porta em porta, até o dia que Deus me deu meu próprio comércio. Mas eu já trabalhei muito assim. Mas chega uma hora que você tem que pular, tem que dar um pulo maior, não é? Mas tudo isso é pela fé, irmãos. Mas eu tenho que manter o foco. Temos que manter o foco. Se você manter o foco, você não vai deixar nada te atrapalhar. Você vai manter o seu foco, você vai abrir o seu comércio, você vai manter o teu foco, você vai se dedicar ao seu trabalho, você vai dar o seu melhor, você vai ser um bom funcionário, você vai realmente fazer algo com excelência. Porque ou você faz algo perfeito, ou é melhor não fazer. Ou é melhor não fazer, fazer por fazer, ou fazer pela metade. Faça com dedicação, faça com perfeição, que você vai ver que as coisas vão fluir, que as coisas vão ter resultado na tua vida. Hoje é um culto de prosperidade. O que eu quero que a igreja que está aqui presente entenda, pessoal. Deus está querendo movimentar a tua vida. Não é só vir à igreja, Deus está preocupado com o teu alimento material. Deus está preocupado com as coisas na tua vida. Sonhar é bom, melhor é realizar. Então não fique só sonhando com as coisas. Procure realizar. Amém, pessoal? Porque se você estiver na direção de Deus, tudo na vontade de Deus vai começar a acontecer na tua vida. Que Deus é Deus, irmão. Deus é Deus, irmão. Você tem que despertar esse interesse. Você tem que se olhar e ver: não, eu tenho um Deus tão grande, por que eu vou viver uma vida tão pequena? Eu tenho um Deus tão grande, por que você, uma pessoa tão dependente das coisas? Eu tenho um Deus tão grande, por que eu vou ficar dependendo a vida toda do meu pai e da minha mãe? Eu tenho um Deus tão grande, por que eu vou ficar dependendo de marido? Por que eu vou ficar dependendo da mulher? Eu tenho um Deus tão grande, por que eu tenho que ficar dependendo dos outros, sendo que eu posso viver uma vida realmente independente? Amém, pessoal? Você pode, você consegue. Você vai ter essa dádiva de Deus, mas você precisa despertar essa fé dentro de você. Não, só vou procurar algo quando eu tiver dinheiro. Dinheiro vem, porque Deus ele vai te conceder. Deus ele vai te dar. Deus ele vai entregar nas tuas mãos. Porque se você estiver vivendo uma vida debaixo da direção de Deus, você não vai ser envergonhado.
Agora, claro, só se você estiver totalmente desconcertado, de qualquer jeito, vivendo uma vida na sua própria vontade, aí é arriscado. Porque antes da gente dar um passo, a gente precisa ver se a gente está fiel a Deus. Se você estiver fiel a Deus, você pode dar o passo que Deus vai te honrar. Você pode pisar firme que Deus vai te honrar. Deus vai honrar você. Amém, pessoal? Vai sim. E tudo na nossa vida é passos que a gente dá na vida. São passos. Seja humilde para buscar realmente aquilo que Deus ele tem para você. Seja humilde. Você sabe que existem pessoas que Deus ele ainda não concede uma grandeza, porque são pessoas que elas se gloriam muito com as coisas materiais. Fazem que as coisas materiais para elas sejam troféu. E eu já vi gente assim. E gente assim acaba se perdendo. Tem gente que, sabe, adquire um bem material, vamos lá, uma moto ou um carro, e eles começam a se esnobar com aquilo, sabe, mostrar para todo mundo, dizendo: olha aí, olha, o que agora eu tenho, é nova, é zero. Uma coisa é você dar o testemunho, outra coisa é você só ficar se gloriando com aquilo que você tem. Porque quando a pessoa ela faz isso, ela está fazendo o quê? Ela está se gloriando no bem material. E tudo que a gente tem é Deus que nos deu. Uma coisa é você contar o testemunho, olha irmãos, igual nós tivemos o testemunho da irmã Juliana, que fez lá na gratidão no telão, que o esposo, né, teve uma moto usada, depois Deus deu uma zero, uma nova, isso é testemunho. Mas eu vejo pessoas, sabe, se vangloriando com as coisas materiais. E se você começa a fazer desse jeito, o que acontece na sua vida? Você está colocando as coisas humanas como troféu. E o maior troféu não são as coisas que nós temos, mas o Deus que deu essas coisas para nós. Então, igreja, o que nós temos é consequência da nossa fidelidade com Deus. O que você possui é consequência daquilo que você tem de fidelidade com Deus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Então, entenda uma coisa. Existem pessoas que Deus ele não permite que venha a grandeza, porque senão ele vai empinar o nariz demais, vai menosprezar os outros, vai querer pisar nos outros. Tem gente que Deus ele deixa sempre no limite a vida inteira, porque se ele crescer um pouco, ele sai pisando em todo mundo, ele sai menosprezando todo mundo, ele quer ser o cara, sabe? E não é assim que Deus quer que você seja. Deus ele quer que você seja humilde. Não é porque você tem algo a mais que alguém, não é porque Deus te deu algo maior que você vai querer se engrandecer diante do povo. Não, você vai ter que permanecer do mesmo jeito. O que você tem não pode te mudar. Não pode. Você tem que continuar o mesmo, independente do que você tem, independente do que você possui, independente da estabilidade de vida que você tem. Sabe para quê? Para Deus te crescer muito mais. O que Deus te der vai ser bom para a tua vida, vai ser perfeito. Você vai dar um passo conforme as suas condições de hoje, mas honre a Deus aquilo que Deus te deu. Amém? Você ainda não tem aquelas condições exatas de pagar uma mensalidade de um carro zero, compre um usado, um seminovo. Vai dando o seu passo. Seja humilde,
Não, se não for zero, eu não quero. Você tem que ser zero. Então você vai demorar muito tempo para ter o seu carro zero. Você ainda vai andar muito de a pé. Porque você tem que ser humilde. Você tem que ter humildade. Se Deus quiser te dar o zero de cara, Ele dá. Mas você tem que subir degraus, meu irmão. Você tem que caminhar conforme aquilo que Deus vai te dando. Você não pode ser orgulhoso demais. Senhor, o que eu quero é não andar a pé, Senhor. Então me dá o meu carro, me dá minha moto. Amém? E Deus vai te dar mediante a condição que você tem. Poxa, uma prestação de um vamos lá, é 1.000, a do usado é 500, vai na de 500. Porque essa parece que ainda você vai ficar apertado. Mas confie em Deus, que Deus vai te abençoar. É só uma fase, depois você vende esse e pega o melhor. É assim, pessoal. A vida é assim. Tem que ser passo a passo. É que as pessoas são muito apressadas. Elas não querem esperar. Elas querem tudo logo. Primeiro eu morei de aluguel. Depois Deus me deu minha casa. Né? Mas eu não ia dizer, não, só saio da casa da minha mãe um dia que Deus me der dinheiro para comprar minha casa própria. Eu ia deixar de viver a promessa de Deus na minha vida. Eu ia deixar de viver o chamado de Deus na minha vida, porque eu estava me acovardando, orgulhoso, narizão empinado. Quando eu saí da casa da minha mãe, não saí nem para casa de aluguel, né? Quem sabe a minha história, do meu testemunho, sabe que eu saí para dormir no carro na rua, né? Para viver o chamado de Deus. Religiosidade predominava muito no lar. Minha mãe não aceitava a obra de Deus na minha vida, então eu tive que tomar uma decisão e sair, até Deus preparar um local para que eu alugasse e morasse. Mas a gente tem que ter esse peito de encarar, e essa humildade. Senhor, se for para viver a tua vontade, eu vou encarar a realidade da vida, mas eu quero viver a tua vontade na minha vida. Amém? E foi assim, pessoal. Eu fico dando alguns exemplos do que aconteceu comigo para que vocês entendam, porque eu já passei por esses momentos, que quem sabe tem muitos passando, né? Meu primeiro veículo foi um carro usado. Depois Deus me concedeu um seminovo. Depois consegui comprar um carro zero e sem dinheiro. Pagava parcelado, mas fui à luta, batalhei, trabalhei. E Deus deu condições de pagar. E nunca tive que devolver carro para a agência, porque Deus ele honrou. Deus ele honra. Amém, pessoal? Mas para que eu pudesse chegar aonde eu queria, eu tive que ser humilde diante de Deus. E cada coisa que Deus me dava eu agradecia. Então agradeça por tudo que Deus te deu. Agradeça pela moto usada que você comprou, pelo carro que quem sabe usado que você está andando. Quem está rindo, quem está criticando você, é porque não tem coragem, não tem humildade de ter o que você tem. Só que quem está te criticando está andando a pé e você está andando de carro. Quem está te criticando não está andando numa moto que você está. Então louve a Deus tudo que Deus te dá, porque hoje você pode ter usado, amanhã você tem o seu zero, vai vir nas tuas mãos. Hoje você está morando de aluguel, amanhã você está na sua casa própria. Mas você tem que promover o meio dessas coisas acontecer. Amém? E vai acontecer, irmãos. Vai realizar na tua vida. E não importa a tua idade, você pode alcançar desde novo muitas coisas. Só basta você realmente querer. A partir da tua maioridade, meu irmão,
Você pode já começar a arrebentar. Com 18 anos de idade você já tem legitimidade de comprar, de vender, de colocar coisas no seu nome. Vai em frente, né? Vai em frente, mantenha a tua fé, confia em Deus que dá tudo certo. Você depende realmente da sua fé. Sabe o que está dependendo as coisas grandes para acontecer na sua vida? A sua fé. Porque enquanto você estiver duvidando de tudo que Deus está falando, você vai continuar sendo apenas mais um. O irmão fulano, a irmã fulano. Agora, se você realmente começar a usar da sua fé com ousadia e viver debaixo da direção de Deus, sem medo algum, vou dizer para você uma coisa: você não vai ser só mais um, você vai ser um exemplo de prosperidade, você vai ser um exemplo de grandeza, porque você vai ser um dizimista, um ofertante. Deus vai estar te honrando, você vai ter propósito com Deus, Deus vai estar te abençoando, você vai se destacar em tudo, você vai ter prosperidade em tudo, amém? Você realmente é uma pessoa que tem a bênção de Deus. E se você tem a bênção de Deus na sua vida, irmãos, você pode estar no deserto, você dá fruto. Você pode estar numa terra que todo mundo planta e não colhe, você vai plantar e você vai colher. Porque você tem prosperidade nas mãos. Você tem unção na tua vida. Parece pouco, teu salário parece pouco para tantas coisas que você sonha, mas quando coloca nas mãos de Deus, Ele multiplica. Ele multiplica. Deus está preocupado com a tua estabilidade de vida na terra. E você? Você quer realmente que Deus te abençoe? Então abra o teu coração e viva o melhor de Deus nessa terra, meu irmão. Viva o melhor de Deus nessa terra, irmã. Viva o melhor de Deus, porque Deus, Ele tem o melhor. Ele foi no passado, Ele é no presente, Ele é Deus. A Bíblia diz que Ele se revela assim, dizendo: eu sou o que sou, e fora de mim não há outro. Amém? Na mão dele está todo o poder para engrandecer e dar prosperidade em tudo. Fica com essa palavra nesta noite. Vamos aplaudir Jesus. A irmã Keliane, a levita Keliane vai cantar.